de nós foi incomodativo para que nós perguntemos: nós estamos no momento de escolha de coisas melhores ou nós ainda continuamos escolhendo coisas ruins? Porque nós sabemos que somos bons por natureza. Então todo mal é o quê? A ausência do bem. Então nós somos bons por natureza, nós podemos praticar o mal, nós podemos nos desvirtuar por algumas reencarnações, mas a nossa natureza e essência é boa. Então por que nós continuamos ainda nos equivocando, errando, escolhendo as coisas que são ruins? Porque nós não conseguimos escolher ainda o que é bom. E por quê? Porque nós vivemos talvez muitas e muitas vidas praticando o erro. Então, quando nos é apresentado aquilo que é bom, nós temos que ter empenho, força de vontade para sair desta zona de conforto que nós vivemos por muito e muito tempo, para subir até os 5 cômoros, observar o Mestre passando, nos incomodarmos e sairmos correndo atrás de Jesus. Para nós colocarmos em pratos limpos, o correr atrás de Jesus é ler os seus ensinamentos. Se são difíceis, busquemos dentro das casas espíritas grupos de estudo da doutrina espírita, grupos de estudo da Bíblia, para que então nós possamos nos aproximar desse mestre. Porque, como a própria Marina Ferri gosta de falar muitas e repetidas vezes, a doutrina espírita, ela é a doutrina do bem viver. Então ela vem nos ensinar como nós podemos viver melhor. Então, se ainda nós nos pegamos com dificuldades de compreender tantos ensinamentos, é porque de fato, por muito tempo nós estivemos agindo de forma equivocada. Mas se nós já caminhamos para isso, nós estamos começando a fazer escolhas. E você fala da escolha e você diz também dos ensinamentos do Mestre que incomodavam muito os poderosos. Esses ensinamentos continuam ainda incomodando alguns poderosos, né? Vem há 2000 anos, até sendo levado por caminhos diferentes para satisfazer, às vezes, alguns poderosos, e isso ainda vem incomodando, né, Paulo? Mas é Egorina Cunha quem diz que ninguém apedreja a árvore que não tem fruto. Né? Egorina Cunha, nossa querida, lá de Sacramento, da família de Eurípides. Então, quando nós observamos que ainda existem algumas pessoas que se incomodam diante do Espiritismo, é ótimo que elas continuem se incomodando, porque quanto mais combatido ele é, mais disseminado ele é. E lembremos também o Auto de Fé de Barcelona, em 1857, quando Allan Kardec publicava a primeira edição do Livro dos Espíritos. Depois que aquela fogueira, né, começou a virar um pouquinho de cinza, mas ainda algumas páginas do primeiro exemplar ainda ficaram ali dispersas e soltas, as pessoas pegaram e elas começavam a ler e elas começaram a trocar entre elas. Então, quando a segunda edição veio, ela foi um boom, vamos dizer assim, para a época de vendas. Então, se incomoda é porque falou lá dentro dos nossos corações, falou para algumas atitudes nossas que não obtinham resposta e passaram a obter. Então, estejam os incomodados aonde estiverem, é a Gênese que nós vamos agora buscar para esse esclarecimento. No final da Gênese, nós encontramos os Espíritos alertando que não haverá uma religião, haverá um conjunto de ideias que se disseminarão e serão por viés dessas ideias que nós todos conviveremos. Então nós dizemos, será a doutrina espírita? Será a doutrina do amor, da caridade, da paz. Será a doutrina do homem que olha o outro homem como um seu semelhante, que não se nega a auxiliar este outro homem. Então, será um conjunto de ideias que vão doutrinar as pessoas. Os incômodos ainda existem, porque são muitas mentes pensantes, em vários estágios evolutivos. Então, isso não pode ser um empecilho para que a doutrina espírita ela se espraie. E nem pode ser um empecilho tão pouco para que nós, enquanto Zaqueus, nos nossos momentos de escolha e de transformação, nós nos acovardemos. É preciso que nós tenhamos a crença exata daquilo que professamos. Como Emmanuel diria nesse momento, eu não creio, eu sei. Então nós temos que caminhar nesse destino da fala do Emmanuel. Nós sabemos que estamos todos aqui reencarnados para sermos felizes. Porque André Luiz, nas obras psicografadas por Chico, que em inúmeras oportunidades e ocasiões, ele diz que nós reencarnamos para sermos felizes. E quando nós pegamos o livro Missionários da Luz, existe um capítulo ali que é uma reencarnação
E nós observamos o quão delicadamente a espiritualidade maior age para que nós estejamos aqui reencarnados. Então nós estamos no plano do espírito, mas eles já estão se acercando da nossa nova família, eles já estão envolvendo com vibrações amoráveis a nossa futura mãe, o nosso pai, para que as energias negativas, para que os miasmas mais pesados ali eles possam ser diluídos, para que então exista uma concordância entre homem e mulher, para que este enlace se dê. Quando o enlace carnal se deu, na verdade nós já fomos concebidos no plano do espírito. Então nós já fomos entregados para nossa mãezinha e os cordões fluídicos já foram conectados ao corpo desta que será a nossa primeira recebedora. Então olha que cuidado, que atenção. Então seria muito descaso com a espiritualidade amiga dizer que nós estamos aqui para sofrer, que nós estamos aqui para carregar pedras, que nós estamos aqui igual a hiena da Hanna-Barbera, daqueles desenhos antigos, né, proclamando a vida, o azar, ó, dia cruel e infeliz. Nós estamos aqui para sermos felizes. Nós temos que plasmar esta ideia. Nós temos que plasmar bons objetivos. Nós temos que plasmar bons sonhos. É o que mesmo André Luiz diz. Nós temos que ideoplasmar. São ideias diferentes que nós temos que lançar. Enquanto muitas vezes nós estamos preocupados com os nossos percalços, com as nossas pequenas pedras, com os nossos ressentimentos, com as nossas dores, nós estamos plasmando o que é negativo. Enquanto Zaqueu não teve dúvida, ele saiu correndo no meio da multidão, subiu no sicômoro, mentalmente ele já se relacionou a Jesus, porque ali uma onda magnética já se fez entre os dois. Jesus olhou para ele, fez com a cabeça meneando e chamando Zaqueu para junto de si. Zaqueu se aproxima destemidamente e ele pede auxílio para Jesus. Então nós observamos que ele não titubeou, e nós também devemos ser assim, despertar esse Zaqueu dentro de nós. Nós estamos falando de Zaqueu, que nós precisamos de despertar, mas você citou um outro personagem muito importante e que, né, se cegou, né, diante dos bens materiais, depois para ver a espiritualidade. A matéria, os bens materiais ainda nos cegam. Cegaram Zaqueu, né? Cegaram Zaqueu, cegaram Saulo, que se tornou Paulo. Na verdade sim, porque esse é o roteiro de onde nós viemos. Mas a doutrina espírita é muito clara em dizer, e isso nós podemos ler no Livro dos Espíritos, nas conclusões finais, se não nos enganamos, no capítulo 6, transição para o 7 do Livro dos Espíritos, em que eles nos alertam em determinado parágrafo que nós podemos ter os bens materiais. Claro, nós temos que gerenciar a nossa vida, nós estamos no mundo de matéria. Então nós vamos querer a nossa casinha, nós vamos querer as nossas coisas, nós vamos querer as nossas roupas, nós vamos querer um carro. O perigo está no excesso. Tudo aquilo que é excesso é pernicioso e nos prejudica. Então, na verdade, Jesus, ele veio nos dizer, através da boca de um apóstolo também, que era Paulo, que tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito. Então nós temos que agir com essa parcimônia, com essa ponderação. Agora, se alguma coisa nos pesa no coração, se nós já estamos cansados da nossa rotina, se nós já estamos cansados das nossas más escolhas, nós estamos querendo fazer boas e melhores escolhas, se nós já estamos ali no caminho de Damasco, já estamos tirando a areia dos nossos olhos, mesmo sem o auxílio de Ananias, se nós já estamos nesse processo, nós temos que acreditar que estamos assim para progredirmos, auxiliados pelos mentores espirituais, pelos nossos guias e protetores. E é interessante, seu Zé Maria, nós lembrarmos uma fala até mesmo de Bacelli. Um espírito comunicante, ele tentava se aproximar de Bacelli, e as primeiras palavras dele são que foi extremamente difícil atravessar aquele cipoal de pensamentos. Olha a ideoplastia de André Luiz. Então nós somos aqueles que construímos os nossos próprios cipoais, e daí nós ficamos presos neles. E nós que somos do interior, né, com este R bem puxado, nós sabemos que se nós olharmos um cipoal e que se nós tentarmos quebrar um cipó que seja, é mais fácil nós termos a mão lanhada, nós termos um corte, do que nós conseguimos dissipar esse cipó. Então imaginemos isso em ondas pensamento, imaginemos isso nas ondas mento-eletromagnéticas que André Luiz nos adverte.
fazendo essas construções. Então, se nos